Ciao ragazzi, come va? Invadi o canal da Manu hoje para contar para vocês como que é o processo para um cidadão italiano viajar para os Estados Unidos. Se é fazer um visto como todo cidadão brasileiro ou se tem outro processo para ser feito. Isso e algumas outras dicas eu vou contar para vocês nesse vídeo. Bora lá, galera! Recentemente eu tive que passar por esse processo, né? Para quem já tá por dentro, eu e a Manu a gente vai fazer uma trip ali para Califórnia. E a Manu teve que fazer o visto dela, né? Como cidadã brasileira. E eu tive que fazer esse processo do ESTA, né? De preencher o formulário do ESTA como um cidadão europeu, né? Italiano. Que facilita, né? Não precisa fazer toda aquela burocracia do visto. Então eu vou passar para vocês aqui o link, que vai ficar aqui na descrição. É o link para fazer o preenchimento do formulário do ESTA, e quando tu abre o formulário do ESTA, ele vai dar de cara com essa página aqui, ó. Eu vou compartilhar agora a minha tela aqui para vocês verem um pouco melhor. Aqui a gente tem o site do departamento lá de proteção de fronteiras norte-americano, e aqui é nesse Create New Application, que é onde você vai para fazer preencher o teu formulário. Então aqui vai ser, tu vai escolher individual ou em grupo, né? Eu fiz individual. Aqui eu já vou dar uma dica bem simples, que é utilizar a língua português, né? Até mesmo se tu tem uma noção boa de inglês, não precisa, mas se tu tem alguma dúvida, enfim, depois vai acabar usando o tradutor do navegador, alguma coisa assim, é melhor utilizar a versão em português do site. Tá, então coloca aqui a versão português Portugal mesmo, mas com o texto escrito ele é muito parecido com o nosso português brasileiro. Criar um novo requerimento, solicitação individual, e aqui eu não vou poder fazer o passo a passo porque eu já fiz e aí ele não permite que eu siga aqui até o final, né? Mas aqui nesse primeiro momento é dar aceite em alguns termos de uso, né? Ele explica aqui que isso não é garantia de que você vai entrar nos Estados Unidos, claro, né? Porque lá na alfândega eles vão avaliar o meu histórico de viagens, vão avaliar se eu tenho algum problema com a polícia, enfim. Não é garantido que eu vou conseguir acessar o país, mas é o mesmo processo do visto, né? Mesmo com visto eles também podem vir a barrar por algum motivo. Então aqui tu tem que dar o aceite, né? Desses dois termos, seguir. E aqui ele já pede para carregar o passaporte. No momento que tu carregar o passaporte, ele vai preencher automaticamente aqui algumas dessas informações. Então aqui tu pode fazer o upload do passaporte, né? Quando pegar ele de um arquivo do teu computador, ou tirar uma foto aqui utilizando o próprio desktop ali, notebook, celular que tu tá fazendo o preenchimento. Eu indico fazer o preenchimento no computador, porque ele é um formulário longo, tem várias coisinhas ali, daqui a pouco no celular sem querer tu toca em algo e manda algo errado, os caras não aceitam lá. Então eu indico fazer no computador mesmo, no notebook ou no desktop, tá? Então aqui são os dados básicos mesmo, né? Tu vai preencher com o teu sobrenome, teu nome, número do passaporte. Aqui tu coloca o passaporte italiano, o número do passaporte europeu, o país de emissão Itália. E aqui embaixo tu vai colocar, ó, em outra cidadania, se você tem outra cidadania, é atualmente cidadão ou cidadã, ou possui nacionalidade de algum outro país, aí tu vai colocar sim, e aí tu vai botar aqui o Brasil, né? Ele tá dando esse erro para mim porque eu primeiro tenho que preencher, colocar o passaporte. Tu vai botar Brasil, né? E que tu é nativo do Brasil, né? E aí depois tu vai seguir o passo, colocar teu e-mail, aí ele vai pedir algumas informações pessoais, algumas informações sobre a viagem, né? Se tu já tem uma viagem prevista, né? Data de ida, data de volta, algumas perguntas. Aqui é muito louco, assim, ele vai pedir para ti se você é terrorista, se você já tirou com bomba, sei lá, é muito louco, assim, ele vai pedir, né, como se o cara fosse botar que sim, que ele é terrorista, né, mas tudo bem, ele pede igual. No final tu revisa e tu tem que fazer o pagamento da taxa, aí tu vai receber o e-mail de confirmação assim que a tua taxa for paga, e depois do pagamento da taxa eles têm um período ali para eles te retornar com a aprovação ou não do teu formulário de ESTA. No meu caso eu recebi a aprovação algumas horas depois, eu fiz o pagamento, depois de algumas horas eu já recebi a aprovação, e ela tem uma duração de, se eu não me engano, são 2 anos. No meu caso, então,
eu preenchi ele 17 de julho, ele é válido até 17 de julho de 2025, ou seja, por 2 anos. Eu paguei um valor, se eu não me engano, foi ou 74 ou 95 dólares. Então ele tem um valor considerável, né? Considerando que tu vai ter que fazer ele a cada 2 anos, se tu for ter viagens frequentes, talvez ainda assim o visto seja mais vantajoso financeiramente, né? Só que o visto tem aquele processo de entrevista no consulado americano. Enfim, no meu caso eu moro no interior, tenho que viajar para Porto Alegre, acaba que fica mais em conta fazer o ESTA, né? Mas dependendo, quem mora na capital ali, que fica próximo ao consulado, fica mais em conta e fazer o visto mesmo. Mas o processo ele é muito mais simples de ser feito, pô, é só um formulário ali, eu preenchi em 10, 15 minutos, paguei a taxa e em algumas horas eu tava com tudo pronto. E no caso do visto em Porto Alegre, a Manu falou no último vídeo, a gente teve que ir uma vez, aí depois tem que ir lá buscar novamente, enfim, é um pouco mais trabalhoso todo esse processo. Tem uma dica, não necessariamente tu precisa ter uma viagem já marcada para os Estados Unidos, mas se você tiver a viagem já marcada, isso pode facilitar o processo, né? Eles pedem ali algumas informações, se tu vai ficar quantos dias, se tu conhece alguém, se vai ficar na casa de alguém, enfim. E aí se tu tiver como já responder isso pode acabar facilitando o processo ali. E é isso, pessoal, o processo é muito simples, né? Se comparado ao visto americano, ter que ir no consulado, fazer entrevista lá, ficar na fila lá, enfim, o processo é muito mais simples para cidadão europeu. Então é uma das vantagens aí da cidadania italiana também, essa facilidade para entrar nos Estados Unidos. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, dê o seu like, ative as notificações, se inscreve no canal, né? A única coisa que a gente pede para vocês é isso, para o YouTube entender que o nosso conteúdo está sendo relevante e mostrar para mais pessoas. Fechou? Tamo junto, galera. Um abraço, tchau e arrivederci.